Mas vamos lá para a pergunta que eu ia te fazer lá. Os membros que faz parte da igreja que o senhor pastoreia têm liberdade para frequentar outras igrejas, outras denominações? Eu faço até questão que vão. Eu faço questão que vão em outras igrejas. Que vão ver. Irmão, pastor, tal final de semana eu vou estar na igreja. Vai com Deus, veja lá, que bom culto para você lá. Eu faço questão que vá. Eu faço questão que vá, que experimente. São de natureza diferente, de ambiente diferente, palavra talvez de uma forma passada diferente. Eu faço questão que vá. Primeiro, eu não tenho domínio sobre ninguém. Isso é bíblico. Porque eu não sou dono de ninguém. Eu sou pastor, eu pastoreio. Né? Tem minha responsabilidade, a pessoa também tem, então eu não sou dono de ninguém. Tem toda a liberdade de ir. Primeiro, se você proíbe alguém de ir na igreja, você não confia em você mesmo, você não tem segurança em você mesmo. Segundo, você não quer ter um domínio que não é teu, que não é sobre as pessoas, a gente não tem isso. Não pode. O pastor, a primeira coisa que ele tem que entender é que ele não tem domínio sobre aquilo dali. Não é nossa, a igreja é de Jesus. Sobre as pessoas eu também não tenho, as pessoas são livres para ir. Hoje, no século XXI, no tempo que nem hoje, um pastor dizer assim, eu proibi alguém de ver, cara, você não vai perder tempo nem de ouvir uma pessoa dessa. É totalmente fora de contexto, de toda a realidade que existe. Mas tem igrejas que proíbem. Não, tem igreja que proíbe, tem pastor que proíbe. Isso seria igreja ou seita? Não, na igreja se torna seita, fica desacreditado, ninguém acredita, não vai ficar por muito tempo, teria que tiver essa pessoa, não vai ficar por muito tempo, não fica, porque não suporta isso. Porque se a pessoa tiver a capacidade de dizer isso, meu irmão, não vai durar muito tempo, não vai durar, porque a geração que está vindo hoje não vai aceitar isso, isso não existe. Infelizmente, existem algumas lideranças que querem controlar até que o membro faça em seu local de trabalho. Quer ter o domínio, exatamente. Quer ter o domínio daquilo que não pertence a você, que não é seu. Que foge da jurisdição pastoral, foge, né? da jurisdição pastoral, foge da parte espiritual, foge. Nem Deus não faz isso, Fábio. Deus não é um Deus assim que prende você no mundo. Não. Deus deixa livre. Você que decide, aqui não é para você não ir lá. Mas se você quiser ir, Deus não vai prender você para você falar para você não ir. Entendeu? Deus não vai amarrar você para você não ir. Se você quiser ir, você vai. Então, ninguém tem o direito disso. A plena liberdade é um absurdo hoje, em termos do século XXI, o tempo que a gente está vivendo hoje, de pastores que querer prender, não tem sentido nenhum. E não tem nenhum respaldo bíblico também. Nem bíblico e nem como pessoas hoje, nem no tempo que a gente está vivendo hoje. Eu estou dizendo, o pastor que faz assim hoje, que age de forma assim, cara, sai dessa igreja. E cessear também a pessoa da sua liberdade, né? Da sua liberdade, não tem... Eu sempre digo assim, daí, quando a pessoa chega daí, pergunta como é que foi lá, foi bem? Falou, pastor, não, gostei e tal, mas... queria estar aqui na minha igreja mesmo. E tem uns até que traz uma ideia bacana. Não traz ideia bacana, ver algo novo lá, importante que vai lá. Vai, faz parte, meu irmão. Se eu pudesse ir com você, mas eu tenho compromisso que não vou. Mas isso... Eu vou em outras igrejas, eu assisto, vou assistir culto. Não é só na minha igreja, eu vou lá assistir cultos. Vou em igreja que as pessoas nem me conhecem, vou lá, sento lá, ouço lá. Mas isso é reino, né? Porque isso é uma diferença para reino e para reinado. O reinado é onde o camarada reina e não quer que ninguém saia dali. Exatamente. Quer que todos sejam seus súditos ali, exatamente. Né? Sempre batendo continência. Só esteja aqui dali. Não é assim, de maneira numa igreja, não é hoje. O pastor que fizer isso hoje, que eu estou dizendo para você assim, ele está caminhando para um fracasso, para uma derrota. Não adianta, isso não traz maturidade, não traz segurança, muito pelo contrário, está em instabilidade. Mas, infelizmente, isso está acontecendo em nosso tempo, nesses dias aí. Há um abuso de autoridade eclesiástica, né? Grande, né? Há um abuso de autoridade eclesiástica. Mas isso é revelado hoje. Hoje eu falei de uma crise de uma igreja e de outras mais que estão surgindo hoje, de imposição de igrejas que chegaram a conquistar grandes coisas, de imposição de pastores, de voluntários sobre a vida das pessoas e que a gente não tem o domínio sobre elas. E a gente não pode ter nem sobre voluntários, tem pastores que levam, a gente já conversou sobre isso, várias vezes já conversamos sobre isso, hoje é tema nosso, não, nada por força, nem por violência, pelo espírito, nada de imposição, de maneira nenhuma. Porque é uma diferença de submissão à autoridade espiritual do que opressão. Do que opressão. Você fazer porque o pastor, se não fizer, o pastor vai ficar bravo. Não, irmão, faz dentro do teu tempo, do que você pode, né? Faça com sentido, faça com propósito, faça porque você ama, não porque o pastor está falando, o pastor falou, não, fazer porque eu tenho que fazer. Porque é algo de Deus, eu preciso fazer, na verdade, dentro do teu tempo, da tua vida, da tua família, você ter essa divisão, você faz tranquilo, vive tranquilo, e o pastor tem que entender isso também.
Tem que compreender isso, que senão ele não vai... Na geração de hoje ele não vai ter ninguém em volta dele mais, não vai ficar. Mas tem alguns que fazem uma lavagem cerebral que acaba tendo aí um público. Acaba tendo aí devotos mesmo, né? Acaba tendo devotos mesmo ali que acreditam. Tem gente que gosta de viver nessa vida também, é o que eu estou dizendo. Tem gente que gosta de viver. Tem gente que gosta disso aqui também para ele. Tem gente que se sente bem com isso. Tem gente que se sente bem. Não é do ser humano. O ser humano não pode gostar disso e nem querer levar uma vida assim. De maneira nenhuma, de opressão, entendeu? De opressão, de prisão, Sim. naquilo que não pode, que não vai, não sei o quê, senão não existe. Mas aí parte para os extremos, né? Existem a questão do pastor que deixa o reino para fazer o seu próprio reinado, né? Que vem aquele abuso de autoridade, que impõe as pessoas a fazer o que eles querem, que não permite nem os membros visitar outra igreja ou ver conteúdo de outros pastores. Existe tudo isso. Mas existe também aqueles membros que se acham independentes, não deve satisfação para a comunidade que faz parte, faz o que lhe dá na teia e até usa a expressão, estou fazendo a obra de Deus, né? Aí não, aí também ele foge da realidade, é o que eu estou dizendo. Você tem que ter uma raiz, ter uma base da onde você está, uma referência da onde você está congregando, qual é o teu pastor que você tem, que você desfruta de comunhão com ele, que você participa da ceia com ele, a igreja que você está, uma igreja local, uma comunidade local. Então, essas são referências que sozinho ninguém fica. Nem eu não posso viver sozinho, como igreja, isolado. Não pode viver, ninguém vive assim, ninguém se cria assim. Jesus não teve isso, então ele não pode. E também existe esse extremo também. Infelizmente. Então, mais uma vez, a gente volta, né, para a maturidade, a encontrar o equilíbrio. Equilíbrio de todas as coisas, essa é a palavra. O equilíbrio só de não dá tudo. certo no Flamengo, o Tite falando do equilíbrio. Porque o time não vai nem cavar a catuça. Mas dentro da vida cristã tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, né? Exatamente. Todas as coisas me são lícitas, diz Paulo, mas nem tudo me convém. É o temperamento, entendeu? É a base de tudo hoje. A igreja é o temperamento. A minha área é bem de libertação. Minha área, meu ministério, minha base é de libertação. Se eu pegar no extremo da área de libertação, eu coloco 2.000 pessoas no lugar que estiver. É mesmo, pastor? Você trabalhou com... Sim, é minha área. Batalha espiritual? Batalha espiritual, culto de libertação, vai para cima. Só que a igreja não pode ser feita só disso. A igreja tem que ter a palavra, tem que ter edificação, pessoas crescer maduras, entendeu? Porque isso vai levar muitas pessoas imaturas. Eu vou criar coisas que não existem dentro disso aí. Eu posso criar dentro da libertação que muita gente cria, entendeu? Maldição hereditária. O cara inventa muita história que não existe, que não tem base bíblica nenhuma. E o povo vai daquilo, porque o povo está sedento. Tem quem não está doente, quem não está com problema, quem não está com uma dificuldade, todo mundo está. Então, eu tenho que ser responsável naquilo que eu prego, naquilo que eu faço. Não posso ver o interesse meu particular por ter só gente, não posso ver o interesse só financeiro, porque tem lá 2.000 pessoas, se eu tiver 2, vou ter um valor de oferta, se eu ter 500, vou ter um valor de oferta. É isso que as pessoas não podem ter. Então, tem que ter o equilíbrio, levar, que eu tenho que trabalhar na libertação que realmente existe, que Jesus liberta do pecado, dos vícios, das drogas, da prostituição, mas a pessoa atingir a maturidade, passar pelas águas do batismo, se tornar membro de uma igreja, participar de uma comunidade, servir uma igreja, aí sim as coisas vão crescer com consistência, com base. É isso que Jesus, que é o Evangelho de Jesus. Como na sociedade, todas as pessoas têm os seus direitos e deveres, né? Sim. O cristão também, que faz parte ali de uma comunidade de fé, que é membro de uma denominação, ele tem os seus direitos como cristão, como membro, mas também tem os seus deveres, né? Sempre tem. A vida é feita assim, de direitos e de deveres. E os direitos você usufrui e os deveres você cumpre, você tem que cumprir aquilo. A Bíblia é assim, estou falando da prática da Bíblia, não é só eu conhecer, mas é eu praticar. São deveres que eu tenho que fazer com a minha vida espiritual, são deveres que eu tenho na comunidade que eu sirvo, com o pastor que eu estou, com aquilo que eu prego, entendeu? Eu tenho que ter uma responsabilidade com aquilo que eu prego. Você, assim, eu vejo você como pregador. Por que eu confio de entregar uma igreja para você, para um púlpito você pregar? Porque você vai falar aquilo que realmente que é evangelho. Você não vai falar bobeira. Sim. Você não vai falar coisa fora do que não é. Entendeu? Então, isso, são deveres que você tem com a palavra, com Deus, com as pessoas você tem que ter. Eu não posso ser irresponsável. Eu tenho que ter deveres, eu tenho um dever a cumprir.
Eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu não posso levar de qualquer forma, de qualquer maneira, tá inventando coisas para ter vantagens. Não, eu tenho que ser responsável, né, entendendo meu dever, a minha obrigação, a minha responsabilidade, meu compromisso. E é algo que o pastor de uma igreja também tem que ter, a responsabilidade, a visão e o discernimento de quem entrega o púlpito, né? Em tudo, é um contexto de quem prega, de quem anuncia, de quem prega, do pastor em si, porque são pessoas que vão ouvir, são pessoas que ali vão estar. Então, eu acho que é construído isso na nossa vida, Fábio. Não é só eu como pastor, como igreja, mas é dentro da família, dentro de casa, daquilo que eu estou construindo, Sim. com deveres, com responsabilidade, com obrigações que a gente tem que ter dentro da casa, dentro da igreja, na sociedade, entendeu?